É isto. Vamos então agradecer a Jesus, nosso Mestre amado, que Ele possa envolver os nossos corações, inspirar as nossas mentes, para que juntos possamos aprender com este cântico de Zacarias, que é um cântico aos céus. Nós também te louvamos, Senhor, e as nossas gargantas também cantam para ti como forma de louvor, de agradecimento, por tudo aquilo que nos tens dado a todos nós. Somos profundamente gratos pelo nosso NEP, agradecemos todas as dádivas que nos tens dado ao longo de tanto tempo, mas sabemos que as tuas graças são tão grandes que elas se perpetuarão connosco para sempre. Assim, gratos por termos a oportunidade de te sentir como nosso amigo, nós vamos então dar início ao nosso trabalho do estudo do NEP, que assim seja. Muito bem, então vamos dar aqui seguimento aos nossos trabalhos. Estamos no capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Ver se a gente nesta encarnação conseguimos passar para o capítulo 2, não é? Portanto, já estamos há 2 anos aqui neste capítulo, já fizemos uma jornada muito boa, e então vou perguntar a alguém quem é que quer ler, não é? Portanto, temos a nossa perícope, que é o Cântico de Zacarias. Quem é que Posso quer, ler? quem é que quer cantar? Fernanda, faz favor. Posso? Podes. Então, Cântico de Zacarias. Zacarias, seu pai, ficou repleto do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e resgatou seu povo. Suscitou-nos uma força de salvação na casa de Davi, seu filho, como proclamou desde tempos remotos pela boca dos seus santos profetas. Salvação das mãos de nossos inimigos e de todos os que nos odeiam, para exercer misericórdia com nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança, bem como a do juramento feito a Abraão, nosso pai, de nos conceder, após termos arrancado das mãos dos nossos inimigos, cultuá-lo sem temor, em santidade e justiça, na sua presença todos os nossos dias. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois caminharás à frente do Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, por meio do perdão de seus pecados. Por causa das entranhas de misericórdia de nosso Deus, nos visitará do alto um alvorecer, iluminando os que habitam na treva e na sombra da morte, a fim de guiar nossos pés no caminho da paz. E a criança crescia e se fortalecia em espírito, permanecendo no deserto até ao dia da sua apresentação a Israel. Que assim seja. Muito bem. Muito obrigado, Fernanda. Deixa-me só ver aqui uma coisa. Aqui eu recebi uma chamada. Oh, Márcia, podes coordenar um bocadinho, se faz favor, só para ver o que é que se passa aqui com o telefone. Com certeza, com certeza. Então, agora é aquela parte que todos nós aguardamos, porque nós queremos ter a nossa memória toda organizadinha. Estou sim? Aí vem a mina, seu resumo, não é? O Ah, estudo anterior, para nos acordar aqui os ticos e tecos. Obrigado, boa noite a todos. Boa Então, noite. vamos fazer realmente o resumo do 167 sobre o cântico de Zacarias. Zacarias, seu pai, ficou repleto do Espírito Santo e profetizou, dizendo: então vamos ler estudar sobre a primeira parte. Zacarias, seu pai, ficou repleto do Espírito Santo. Os cânticos eram uma forma natural das pessoas orarem a Deus. Há aqui um padrão de espíritos mais elevados
tanto Maria como Zacarias. Voltaram-se para o Pai misericordioso, e o primeiro ensino é louvar. Zacarias teve muito tempo sem palavra. Foi como que uma libertação espiritual, agora com a palavra de Deus. A semelhança do cântico de Maria foi uma viagem interior de Maria e aos seus sentimentos. Assim será com Zacarias também, um grande sentimento de gratidão, como tudo aconteceu com ele. Todas as indagações estavam naquela comunidade e é uma típica oração. Eles foram escolhidos para estas missões. Zacarias, Isabel, Maria, todos eles foram escolhidos para esta missão. Nós temos que tentar se colocar no ponto em que cada um está. Zacarias profetizou a vinda do Salvador. Todas as profecias se concretizaram. Ele está na sintonia com Deus. Nós estamos a caminho, todos nós também já sentimos muito. A Márcia também falou sobre a palavra repleto. Repleto será enchido, preenchimento, e nos trouxe este cântico maravilhoso, com este preenchimento de amor. Ele pode trabalhar em silêncio e ficou cheio do Espírito Santo. Ele está cheio de amor. Na nossa interpretação, Jesus está em comunhão com Deus. Colocamos aqui a sua mediunidade, tem uma vista espiritual em profundidade. Demonstra o que vai no íntimo. A aproximação do amor de Jesus já trazia as confirmações. Jesus também disse: se os teus olhos forem simples, o teu corpo será luz. Trouxe-nos o Filipe. Que os irmãos benfeitores se aproximem de nós, para que possamos sentir também as vibrações deles. O Filipe também veio nos dar o exemplo do fenómeno do Pentecoste. Quando os discípulos começaram a falar línguas, também ficaram cheios do Espírito Santo. Todos nós somos médiuns, e um dia também nossos corações se enchem do Espírito Santo, mas para isso Jesus tem que nascer em nós primeiro. E então chegaremos um dia a anjo da guarda, protetores, e que possamos ajudar também os irmãos encarnados quando nos encontramos também no outro lado, já no mundo espiritual, o outro lado que é o mundo espiritual, e é esse o caminho que temos que percorrer até lá. Temos que ler muito, bastante, temos que estudar, temos que continuar aqui neste grupo maravilhoso para que possamos nos ajudar uns aos outros e aprender uns com os outros. Falou-se, portanto, da segunda parte, aliás, ali atrás já tinha falado um pouco sobre profetizar. Profetizou dizendo: eles não se expressavam só pela palavra. Falou-se na ação simbólica, uma das formas de expressar, mas ele estava a falar por palavras. Então, pelo fruto se vê a árvore, não é? Se o fruto é bom, a árvore também será, com certeza. As palavras com quem profetizava está em conformidade com a palavra de Jesus. Por isso, temos que cada vez mais ser humildes, sermos bons, tentar entender o próximo e estarmos no Evangelho com esta força toda que temos aqui no nosso NEP, que nos ajuda tanto a descobrir tanto sobre nós também. Obrigada a todos, um beijinho muito grande. Nós te agradecemos, Mimi. Foi boa essa introdução, né? Porque a gente já vai entrando com a música, com a prece, com esse resuminho, a gente já entra no clima do cântico, né? Então, hoje nós vamos ver efetivamente o primeiro versículo do Cântico de Zacarias, que é o versículo 68. Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e resgatou o seu povo. Está de volta aí o tio Felipe. Pode Está continuar. ocupado. Tá.
Então, Vamos a gostar de ouvir. então nós estamos agora realmente iniciando o cântico. Nós vimos na semana passada que esse cântico, assim como o cântico de Maria, ele traz um louvor, ele nos remete ao Antigo Testamento e vimos algumas diferenças, né? Que Maria trazia uma inspiração no cântico de Ana. A linguagem aqui um pouco mais no cântico de Zacarias, nos remetendo aos profetas. Então, ele vai falar do passado e do presente e do futuro, que está prestes a chegar. Quem se aproxima, quem já está em gestação. Jesus Cristo, né, o nosso Senhor. Então, seria bom, Felipe, eu não sei se você, que você acha, de nós, me ajudou um pouco, voltar um pouquinho lá, quando do aviso do nascimento de João Batista, quando o anjo diz a Zacarias, quem será o filho dele? Que ele vai ter um filho, e quem será esse filho? Que está lá nos versículos, acho que está do 10, 11, deixa eu ver aqui. A partir do 11. Isso, lá no 11. Não sei se você quer compartilhar aí na tela alguma coisa, só para a gente recordar, né, que Zacarias estava no templo, servindo como sacerdote, e apareceu-lhe então um anjo do Senhor. Isso, aí, ó. Aí, ó, no 11, ó. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor de pé à direita do altar de incenso. Vendo, Zacarias perturbou-se e caiu temor sobre ele. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua súplica foi ouvida. E Elizabeth, tua mulher, te gerará um filho, a quem darás o nome de João. Terás alegria. Aí ele começa a descrever a chegada desse menino. Terás alegria e regozijo. Muitos também se alegrarão pelo nascimento dele. Olha, nós vimos isso quando da circuncisão, da escolha do nome, sempre trazia que a comunidade, que as pessoas se alegraram com eles, se tocaram com isso. E ele diz, o anjo diz que Zacarias terá alegria e regozijo, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida embriagante, e estará cheio do Espírito Santo, ainda no ventre de sua mãe. Ora, essa expressão cheio do Espírito Santo é muito utilizada. Nós já vimos aqui só nesse primeiro capítulo quantas vezes Lucas se referiu a esse estado íntimo, esse estado de alma, estar cheio do Espírito Santo. E foi o que nós vamos ver aqui em Zacarias, porque ele começa louvando ao Senhor, e nesse estado terás alegria e regozijo. Ele está alegre, e eles têm em sua memória toda essa mensagem que o anjo lhe deu. Ele continua dizendo: fará retornar muito dos filhos de Israel ao Senhor, e o Deus deles irá diante dele no espírito e no poder de Elias, para retornar os corações dos pais aos filhos e os desobedientes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo preparado. Então, nós podemos, eu fiquei pelo menos imaginando e acredito que isso deve ter, essa recordação desse estudo que nós fizemos, deve ter nos voltado à memória, porque o que Zacarias estava sentindo ali naquele momento, ele poderia ter viva essa memória da mensagem de
quem seria aquela criança. Lembra que perguntaram lá, mas o que será esta criança? E ele tem isso, ele sabe quem será o filho dele. E qual é a missão que o filho dele. Então, diante do fato que Zacarias ficou inseguro, teve temor, duvidou, porque ele era idoso, a esposa idosa. Então, ele duvidou, mas ele teve 9 meses de meditação, que ele ficou mudo, ele teve esse momento de voltar para o seu íntimo, de assimilar essa mensagem. E a partir do momento da concepção, da gestação até a chegada do filho, ele pôde comprovar, sim, isso aconteceu, Deus agiu. Por essa mensagem que Deus nos enviou, me enviou, que eu recebi, e tudo aconteceu. Elizabeth engravidou, tive um filho, então tudo o que vem além dele ter um filho, tudo aquilo que vem além, para ele não tem dúvida de que aquilo vai acontecer, não é, Felipe? A gente pode pegar daí, não é? Queria fazer também aqui uma observação, porque sendo o cântico um louvor e uma prece a Deus, eu lembrei-me que o nascimento de João Batista é a resposta de Deus para ele, para 2 sonhos que ele tinha. Um era ter um filho e o outro é a libertação do seu povo. E, portanto, Deus, pela sua misericórdia, como se costuma dizer, mata 2 coelhos de uma cajadada só. Ou seja, envia-lhe um filho, que é o filho prometido, digamos assim, ou seja, prometido para atender ao seu sonho, mas esse filho não só vem atender ao sonho de Zacarias, como vem entrar num grande projeto divino para a salvação do povo de Israel, que do ponto de vista simbólico somos todos nós, ou seja, é a humanidade inteira. Então, para verem os mecanismos que Deus tem para atender às nossas súplicas, ok? Ou seja, às nossas preces, às nossas rogativas. Então, ele teve muitos anos a orar sem ter resposta, né? Teve muitos anos, que ele já é velhinho, teve muitos anos a olhar, teve muitos anos num jejum espiritual, não é? Até quê? Até chegar o momento. Portanto, o que nos dá uma lição muito grande para quando a gente ora, para esperarmos o tempo de Deus para que as coisas possam acontecer e não no tempo que nós muitas vezes entendemos que seja o tempo que nós achávamos que era o melhor para as nossas vidas. Então, Deus, na sua sabedoria, na sua perfeição, sabe o momento certo para que isso possa acontecer. Portanto, e passo a palavra, Márcia, agora. Felipe, eu estava me lembrando aqui dos comentários do Evangelho em Carne e Osso, que ele chama esse cântico de um cântico de esperança. Nós comentamos isso na semana passada. E é essa esperança. É a esperança, mas a esperança que não tem dúvida. Porque com todos esses sinais, com tudo o que Zacarias pôde comprovar, ele pôde, naquele momento, fazer uma união em todas as profecias, tudo o que Deus fez pelo povo. E aí a gente pode trazer pela humanidade, porque nós também comentamos já isso. Não é uma ação individual, é sempre uma ação coletiva. O bem chega para todos. Então, todos aqueles que se dão o direito, se concedem o direito, se concedem receber essa bênção que vem, todos se sintonizam nesse momento. Então, ele fez essa união com tudo que veio do passado e ele pôde ver
essa profecia ou essa mensagem que o anjo me trouxe, tudo isso vai acontecer. Eu sei quem será essa criança, eu sei qual é o papel dessa criança, né, o que ela representa para toda a humanidade, para o povo de Israel que ele representa ali. Então, Felipe, eu acho que a gente podia trabalhar em Bendito o Senhor, é o louvor. E ele está dizendo, reconhecendo o bem de Deus para o povo, Deus de Israel. Aí temos lá, porque visitou e resgatou o seu povo. Então, nós podíamos pensar, não sei, em visitou, o que esse visitou o seu povo queria, como se Deus não estivesse conectado, ligado ao seu povo, às suas criaturas, 100%. Como se ele eventualmente fosse lá, visitasse, e não é isso. Não é isso. Então, como ele diz, esse visitou, assim, não caberia a nós termos essa interpretação de como se Deus fosse uma visita, aparece de repente, do nada, e aí, como é que estão as coisas, né? Vamos tomar um cafezinho, coisa e tal. E não é isso, não é, Felipe? Essa ligação tá sempre, sempre. E se nós olharmos lá na enciclopédia, deixa eu ver aqui só, Felipe, onde é que está? Gerei a enciclopédia. Aqui, ó, nas notas de rodapé da tradução do Haroldo, ele coloca assim: visitou, escolher, selecionar com base em investigação cuidadosa. Esse seria um sentido estrito. Observar, inspecionar, visitar para confortar. Então, foi essa aproximação, esse sentimento de proximidade com Deus que conforta os corações. Esse foi o sentido que eu encontrei, que eu achei assim, mais adequado para esse visitou. E o que nossa turminha do bem acha? Vamos ver. Eu acho que a gente tem que começar a pegar assim, sabe, pescar o pessoal, um ou outro, né? Não é, Felipe? Pois é. Olha, mandar a rede. Vamos pescar esses peixinhos aí, mergulhados no oceano do Pai, não é? Vamos perguntar aqui para a Odete. Vamos lá, Odete. O que você acha dessa visita, quando ele diz assim, porque visitou, bendito Senhor porque visitou. O que você sente dessa visita? Viu? Passa a palavra a outra, Marta. Visitou. Então, eu não consigo expressar porque é que ele visitou. Vamos fazer um pensamento aqui. Como você se sentiria com a visita de Deus? Uma bênção. Uma bênção, vinha. Eu me sentia muito feliz, muito agradecida por essa bênção de ser escolhida por Deus e visitada com uma gratificação enorme, uma alegria no meu coração. Então, e com certeza você já se sentiu visitada por ele Sim. algumas vezes, não é? Então, a gente pode pensar em como Zacarias, por que ele falou isso? Que visitou, né? Para confortar, para que a gente possa sentir que ele está próximo,
que ele não está distante, que ele sabe o que está acontecendo, que ele tem um plano, existe um planejamento dentro, né? É tudo orquestrado por ele. Não que nós não tenhamos livre-arbítrio, nós temos. Nós podemos optar por nos afastar. Ele sempre estará olhando para nós, mas nós podemos optar por não olhar. E nesse momento, Zacarias reconhece, né, que Deus de Israel, porque visitou, ele reconhece que Deus está num momento bem próximo. Não é que ele não esteja sempre, mas ele assim se sente essa proximidade. Alguém gostaria mais de Tal comentar? como nós também sentimos a proximidade de Jesus Cristo e de força do Espírito Santo quando invocamos o nome de Deus e quando fazemos a prece, sentimos que estamos a ser ajudados por algo mais forte que nós, por algo divino. Sentimos no nosso coração ali que estamos a ser acompanhados. Olha que a Odete falou tudo, não falou, Felipe? Oh, É assim, Obrigada, Odete. pedi e obtereis. Bom, eu gostava de destacar aqui ainda alguns pontos antes. E queria falar aqui um bocadinho sobre o versículo antes. Quando falamos em bendito, portanto, há a tradução em latim que é benedictus, não é? É como se fosse bem-aventurado seja o Senhor, não é? Portanto, ou seja, e porque é que ele é bendito o Senhor? Portanto, o que está a acontecer é que ele está a louvar a Deus, não é? E eu recordei-me, portanto, da prece, né? E o Livro dos Espíritos traz-nos informações sobre a prece. Ele diz que pela prece pode o homem, como é que diz aqui? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Então vejam, 3 pontos sobre a prece: pensar, aproximar e comunicar. Então, o que Zacarias está a fazer é que está a aproximar-se de Deus pelo meio da oração, pelo meio da adoração. E o facto de louvar a Deus, há muitas formas de louvar a Deus. E que nos dá para pensar sobre, inclusivamente, as próprias religiões, não é? Como nós olhamos, por exemplo, os nossos amigos protestantes, não é? Que têm aqueles louvores, aquelas unções e aquelas músicas todas, não é? Isso é uma forma deles adorarem a Deus. E, portanto, é uma forma de se porem a comunicar com Deus. Para quê? Para sentirem a sua presença. Porque eles por acaso têm uma expressão que é estar cheio do Espírito Santo, ou seja, eles utilizam mesmo muito este tipo de expressão, que para nós, não é? Tem outra interpretação que é estar sob a influência positiva dos bons espíritos, não é? Mas então ele está aqui no processo de adoração a Deus. E, portanto, pela prece nós podemos louvar, pedir e agradecer. E ele neste momento está a louvar a Deus. Para que nós possamos louvar a Deus, significa que estamos a enaltecer o nome de Deus. E estamos aqui a dar valor a Deus. E por isso fala o Senhor, ou seja, Senhor, se vocês repararem, está com S grande, não é? Porquê é que está com S grande? Porque é maior do que nós, é maior do que Zacarias. Ou seja, não só a nível da palavra, mas, sobretudo, essencialmente, a nível espiritual. Então, nós temos aqui um reconhecimento de Zacarias relativamente ao Senhor. Ou seja, não é por acaso que nós dizemos Nosso Senhor. Porquê? Porque reconhecemos em Jesus Cristo, não é? Para além do modelo em guia, depois isso tem a ver com as palavras. Eu posso entendê-lo como meu pastor, eu posso entendê-lo como meu salvador,
eu posso entendê-lo como um modelo e um guia, eu posso entendê-lo como Deus. Bom, isso já são questões que dizem respeito a cada um. Mas o que verdadeiramente importa é o reconhecimento interior que nós todos devemos ter para o reconhecer como algo que é muito maior do que nós. E, portanto, há esse reconhecimento de Zacarias que vem do seu íntimo. Porque qual é o padrão para que a prece tenha efeito? É os bons sentimentos, é a pureza de coração, é nós, quando fazemos uma prece, que não leiamos um Pai Nosso ou uma Ave Maria, não é? Se tivermos ainda essa forma de rezar ou de orar, mas que as palavras venham do mais íntimo dos nossos corações. Então, o que está aqui a acontecer é que ele está a ligar-se a Deus de uma forma muito intensa, porque ele está a louvar, mas ele está num êxtase espiritual, não é? Ele está repleto de alegria. Porquê? Porque veio consumar-se aquilo que o anjo, que é um enviado do Senhor, lhe conferiu. Então vejam que a presença do anjo para lhe dizer isso é uma mensagem que o Senhor lhe deu a ele próprio e que agora se está a consumar, que ele havia pedido nas preces anteriormente. Então ele é como se fosse, ele fez o pedido, tem feito o pedido veio e ele agora quer devolver a graça, não é? Como um reconhecimento de elevação e de enaltecer o nome de Deus. E isso é realmente muito bonito. Depois, aqui, Deus de Israel. Quem era o Deus de Israel? Se nós olharmos para a primeira revelação, não é? O Espiritismo diz-nos desta ideia das três revelações: Moisés, Cristo e o Espiritismo. Então, nós temos um Deus único, não é? Um Deus que veio salvar o povo, não é? Do quê? Veio salvar o povo da escravidão, não é? Da escravidão, que não é simplesmente uma escravidão física, porque este povo esteve durante muito tempo escravizado, ostracizado, maltratado, mas ele foi um povo escolhido. Um povo escolhido não é para ser melhor que os outros povos, é um povo escolhido como símbolo para a humanidade inteira. Então, este Deus de Israel vai falar, não é, com o seu povo. E vai falar com o seu povo como? Se Deus não tem braços, se Deus não tem boca e se Deus é imaterial. Como é que Deus fala com o seu povo? Vamos lá pensar. Como é que Deus fala com o seu povo? Aqui podemos abrir aqui vamos lá pensar um bocadinho. Como é que Deus fala com o seu povo? Quem é que quer arriscar? Maria Odete, está inspiradíssima. Vamos lá. Deus fala com o seu povo, fala ao nosso coração. Nós fazemos a prece e levamos o nosso pensamento a Deus. Já há bocado disse e estou-me a repetir, mas Deus fala ao nosso coração, porque Deus está na nossa essência. Exatamente. Muito Às bem. vezes, já me tem acontecido, ó Filipe, às vezes a gente anda por aí e temos mesmo até em casa energias negativas. E se a gente levar o pensamento a Deus e se pedir e se levar, ligamos-se àquela força de energia positiva, energia crística, ou mesmo do cósmico, realmente nós ficamos melhor. Eu sinto um calor no coração e sinto que fico melhor, mais liberta e fico com outras energias e muito mais feliz. Muito É bem. isso. É isso mesmo. Fábio, Antes de mais, boa noite. boa noite. Pronto, para além de concordar com o que a Odete disse, também acrescentaria os enviados dele, não é? Tal e Que qual. neste caso, Jesus, Moisés e tantos por aí que nos enviam para nos ajudarem e que escrevem aqui os evangelhos, neste caso os evangelhos, e que nos vêm dar a palavra de Deus. E acrescentaria isso. Muito bem, é isso mesmo. Então vamos lá. Deus
age no mundo através dos seres inteligentes da criação. O que é que são os seres inteligentes da criação? São os espíritos. E o que é o conceito de Deus pela doutrina espírita? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Se Deus é a inteligência suprema e é a perfeição, nós, os espíritos, somos inteligências inferiores. Ok? Nós somos inteligências imperfeitas. Então, como é que Deus vai visitar a todos nós? Ele pode visitar de uma forma direta, através da prece, como falou a Odete. Mas Deus vai visitar a todos nós através da sua palavra. Que palavra é a palavra de Deus? Sabem quem é? É a vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra de Deus para todos nós. Porque Jesus Cristo é o estrito cumprimento da lei de Deus. Então, perante esta ideia, o que é que vai acontecer? Deus fala à humanidade através da encarnação do Mestre, que nos vai visitar o planeta Terra, mas, sobretudo, os seus ensinos vão visitar o nosso mundo íntimo. E esse mundo íntimo, que são os ensinos de Jesus, visitando os nossos corações, vão resgatar-nos, vão salvar-nos do quê? Daquele que nos escraviza. O que é que nos escraviza? O orgulho, o egoísmo e a vaidade, o ciúme, a inveja e todos esses sentimentos pelos quais nós ficamos escravizados pelas nossas atitudes. Então, bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e resgatou o seu povo. Então, está para nascer, né? Está para nascer, tanto João Batista quanto Jesus Cristo, que fazem parte, né? Que fazem parte desta visita de Deus aos nossos mundos íntimos. E isto é espetacular da gente saber isto. Porque ainda hoje, o convite que a doutrina espírita nos faz, o que é que ela procura? Resgatar a essência do cristianismo primitivo. O que é que isto quer dizer? Resgatar a profundidade dos ensinos do Cristo. Porquê? Porque é através dele, através da vida dele, através dos ensinos que ele traz, que nós nos iremos libertar das nossas amarras mentais, das nossas escravidões. Uma pessoa que anda sempre a ralhar está escrava de si mesma. Uma pessoa que se descontrole fica escrava de si mesma. Uma pessoa que ninguém lhe pode dizer nada fica logo toda descontrolada, está escrava de si mesma. É? E como é que Jesus nos salva? Salva-nos fazendo-nos perceber que nós só nos enervamos tanto porque somos muito orgulhosos, muito vaidosos e muito egoístas. Porque no dia em que a humildade estiver nos nossos corações, nós conseguimos ser pessoas mais brandas, mais pacíficas. E isso é o sentido da salvação. Isso é o sentido da maturidade espiritual. Esse é o sentido da visita de Deus aos nossos corações. Mas foi por intermédio de um grande enviado, do nosso modelo e guia, nosso querido e amado Mestre Jesus. Marcinha, faz favor. Nossa, Felipe, tão bom que você trouxe isso, porque acho que foi terça-feira, segunda ou terça-feira, eu estava
escutando uma mensagem, e aí eu comecei quando eu ouvi, eu pensei exatamente no cântico de Zacarias, nesse momento. E ela se chama Quando Há Luz. Está no Fonte Viva, capítulo 74. E Emmanuel comenta a segunda carta aos Coríntios, de Paulo, que diz assim, está no capítulo 5, e versículo 14. O amor do Cristo nos constrange. E isso é bem sobre o que você estava falando. Então, a gente tem essa ideia. A primeira coisa que eu pensei foi assim, nossa, mas constranger não é algo bom. Se eu me sinto constrangida por alguma coisa, não, mas aqui é bom. Aqui é bom. Por quê? Aí ele diz assim, porque quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, do que a gente está falando? O que o Felipe nos trouxe? O Felipe nos trouxe, o tio Felipe aí nos trouxe o quê? Essa aproximação com a mensagem de Deus que o Cristo veio nos trazer, encarnou aqui para viver essa mensagem e nos ensinar o amor, a fraternidade, todas as virtudes. Então, quando Jesus encontra no santuário do coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Ou seja, se nós conseguimos sentir essa aproximação, a presença de Jesus, de tudo que ele nos trouxe no coração, a nossa marcha se modifica. Por quê? Porque nós somos os seres inteligentes da criação que vamos agir para o bem comum, para a evolução da humanidade, nos auxiliando uns aos outros. E ele diz, não há mais lugar dentro dele, esse que encontrou Jesus no santuário íntimo, para adoração improdutiva, para a crença sem obras e para a fé inoperante. Então, não há mais lugar para essas três coisas. E ele diz assim, algo de indefinível na terrestre linguagem transtorna-lhe o espírito. E aí, o que acontece? Esse constrangimento é nós nos sentirmos tão atingidos, tão tocados pela mensagem de amor, do bem, de união que Jesus nos trouxe e viveu, que nós queremos esse bem também. Então, esse constrangimento por isso que o nome da mensagem é Quando há Luz. Mesmo que a nossa luz seja pequenininha, nós queremos desenvolver isso. Nós somos afetados de tal forma por esse amor que nós queremos que o nosso cresça também. Então, é esse o constrangimento, é essa ação. Eu quero melhorar, eu quero ser melhor, eu quero agir de acordo, eu quero estar em sintonia com as leis divinas. E ele, mais à frente, ele diz assim, felizes, olha, não, antes disso, marquei aqui, esse que viu Jesus, sentiu Jesus no coração, ele diz assim, para o mundo será inadaptado e louco, porque muitos não vão nos entender. Mas para Jesus, esse é o vaso das bênçãos. É aquele que vai frutificar. Fruto maduro, porém, é alimento para hoje. Ele diz, felizes daqueles que espalham a esperança, mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo,
que suam e padecem dia a dia, para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem no Senhor. Ou seja, todos nós colaborando um para o outro. Era isso, Felipe. Pensou? Obrigado, Fábio. Estava a dizer, nós já falámos aqui um bocadinho sobre o verbo visitar, né? E, portanto, vimos aqui alguma visita. Das visitas, lembrei-me da visita de Maria a Isabel, né? Há vários tipos de visita. Também me lembrei daquela palavra de Jesus, quando ele fala que tive sede e me deste de comer, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive preso e me foste visitar. Então, vejam que estava preso e foste-me visitar, adequa-se aqui que nem uma luva, porque o verbo que vem a seguir é o verbo resgatar. E quando nós olhamos para o verbo resgatar e para o seu significado, resgata-se alguém quando a pessoa está em perigo, não é? Portanto, geralmente, quando alguém está em perigo, há um resgate. Às vezes aparece notícia de crianças que se enfiam em buracos, lembram-se? Assim, no telejornal e não sei quê. E é preciso ativar os bombeiros para resgatar a criança, não é? Então, vejam, do ponto de vista espiritual, é como se nós fôssemos crianças espirituais que muitas vezes nos colocamos em buracos fundos e escuros, dos quais muitas vezes sem ajuda não vamos conseguir sair, ou vamos ter muita dificuldade em sair. Então é através de pessoas mais experientes, de pessoas que têm conquistas espirituais, que nós vamos poder ser ajudados. É como aquele exemplo que falámos por acaso na terça-feira, da criança que não consegue andar, que começa primeiro a gatinhar, depois vai caindo, vai levantando-se, mas nessas alturas vai precisar de uma mão que a sustente, que é para ela depois possa caminhar por si própria. No que diz respeito à questão espiritual, nós às vezes por ignorância, às vezes por infantilidade, fazemos uma má escolha dos nossos livre-arbítrios e colocamos de facto em situações muito difíceis e é como se ficássemos encarcerados. E depois precisamos de ser resgatados. E quando Jesus fala na parábola do trigo e do joio, há um símbolo que é, portanto, duas, dois polos, não é? O trigo como o alimento bom, o joio como o alimento que se parece com o trigo, mas não é tão bom. É como se fosse um processo reencarnatório onde espíritos mais evoluídos precisam de estar em comunhão com os espíritos menos evoluídos. Para quê? Para que através dessa simbiose de conhecimentos e de exemplos, ambos se possam melhorar. Ou seja, é como se fosse um resgate espiritual pelo exemplo de pessoas mais maduras que nos dão exemplo do caminho a seguir. Então, nós estamos a falar de um resgate individual, mas é um resgate, digamos, em plano menor, porque aquilo que nós estamos a ver aqui é um resgate coletivo. Ou seja, a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo é uma salvação coletiva, porque Ele é o caminho, Ele já está no ponto onde nós haveremos de ir um dia. Contudo, nós, enquanto espíritos menos adiantados que eles, nós também podemos ser exemplo para outras pessoas. E, portanto, também nos ajudam, não é? Ajudamos uns aos outros na nossa convivência a crescermos todos. Então, por isso é que Jesus deu-nos o caminho, mas cabe a cada discípulo fazer também o seu. Então, quando ele deixou os discípulos e o colégio de discípulos, é como se fosse um símbolo para todos nós
Quem quiser seguir, diz ele, nega a si mesmo, carrega a sua cruz e siga-me. Então nós vamos ter que fazer essa caminhada. Mas nessa caminhada nós podemos também visitar e resgatar outros nossos irmãos. Só que num sentido de cocriação em plano menor. Ou seja, num sentido de pequenas ações no bem que ajudam a pessoa a transformar-se. Por exemplo, a visita de Maria a Isabel é uma visita simples, mas do ponto de vista simbólico é muito profunda. Porquê? Porque ela foi lá para ajudar. Ela foi lá para poder ser útil. Ela foi lá com as mãos e com o coração para poder ajudar. E como é que nós visitamos os nossos irmãos? É uma reflexão boa que a gente pode fazer. Porque se eu for uma pessoa violenta, eu estou encarcerado e estou a querer encarcerar o outro. Porque o que o ódio vai gerar é mais violência. Não é? Violência gera violência. Então, se eu der um exemplo de bondade, de pacificação, eu estou a fazer o quê? Eu estou a visitar, mas para resgatar. Porque estou a visitar para lhe dar a mensagem. Que mensagem é esta? A mensagem de amor que vem de Deus, a causa primária de todas as coisas. Então, quando Jesus diz aos discípulos e os envia, né, para eles baterem às casas, que no fundo são pessoas, e se a casa não for digna, que volte a tua paz para ti, para limpares as sandálias e para seguires o caminho, é no fundo nesta relação de nós uns com os outros, cada vez que visitamos um irmão nosso, que lhe levemos a mensagem do Cristo, ou que lhe levemos uma mensagem de esperança num plano menor, como é óbvio, mas a verdade é que se a pessoa não for digna, ou se a pessoa estiver ainda encarcerada em si mesmo, ou não preparada para receber a mensagem, então que se limpe as nossas sandálias, ou seja, que se limpe aqueles maus sentimentos que podem advir de uma relação ou de uma comunicação com esse tipo de pessoas e sigamos adiante a nossa vida. Então, visitar-nos uns aos outros, temos que ter atenção porque que tipo de visitas é que nós fazemos? O problema é que às vezes há visitas que são muito desconfortáveis, porque às vezes quem nos visita, não é? São, por exemplo, olha, os nossos obsessores, não é? Que visitam a nossa casa mental e que nos encarceram. Então, quando o Cristo visita a nossa casa mental, ele nos salva. Porquê? Porque em vez de nos escravizar, liberta-nos, conduzindo-nos ao primeiro andar, né, da nossa casa mental, ou seja, eleva-nos a forma de pensar, faz-nos pensar em questões elevadas da nossa existência, promove-nos uma elevação de conduta, promove-nos novos hábitos de prece, de leituras, de estudos, e todas essas pequenas ações são sinónimos de libertação. Libertação do homem e da mulher velha para se tornar no homem ou na mulher nova. Ou seja, uma pessoa antes da visita do Cristo e outra pessoa depois da visita do Cristo. Para nós que somos espíritas, há um símbolo que é a nossa entrada no espiritismo ou na doutrina espírita. Porque quando nós entramos na doutrina espírita, a terceira revelação de Deus para a humanidade é, no fundo, um convite a que os ensinos espíritas nos libertem. Que, no fundo, foi um projeto que Jesus iniciou há 2000 anos antes de renascer, antes de nascer no mundo, mas que agora enviou os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que vêm confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Então, nós, em que lado é que estamos? Daqueles que ainda são orgulhosos e que vão ter que passar pelas provas e expiações e cair dos cavalos abaixo?
Ou já somos os Zacarias, que oram em segredo, que louvam a Deus, que estão envolvidos no trabalho espiritual, que querem mais luz, e esses serão glorificados. Porquê? Porque este planeamento não para e todos nós vamos ser resgatados. Portanto, como Jesus dizia, nenhuma ovelha se perderá. Nenhuma ovelha se perderá. Portanto, ninguém de nós, nem ninguém deste povo, né, desta humanidade se perderá. Porque senão Deus não seria amor. Deus só seria amor para uns e não seria para outros. E a beleza da vida e dos ensinos espíritas é esta capacidade que a gente vai tendo de compreender melhor a nossa existência e saber que neste cantinho que aqui estamos, agora encarnados, quer no outro cantinho do mundo, sejamos nós portugueses, chineses ou americanos, todos nós nos vamos salvar de nós próprios. Por onde? Pelo meio que Deus utilizou para falar com todos nós. A vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Foi essa a promessa que ele fez para atender aos corações de todos nós. Então, que a gente possa ser visitados por esta força ainda indescritível, porque quando nós começamos a sentir Deus no coração, a nossa vida muda por completo. Quando nós abrimos um espaço na nossa vida, do nosso coração, para fazer uma prece sincera, para permitir que o Cristo nos visite, para permitir que os bons espíritos nos inspirem às boas obras, eles começam a trabalhar connosco e começam a salvar-nos. Começam a salvar-nos. E há um versículo que eu adoro, que é da parte que fala da parábola dos dois filhos, e diz lá, estava morto, né? Como é que é? Estava morto e reviveu. Já não me recordo muito bem, mas a ideia é alguém que estava morto e que reviveu. Ou seja, todos nós estávamos presos, estávamos como que mortos do ponto de vista espiritual, e quando começamos a querer regressar para a casa do Pai, começamos a ficar libertos e começamos a reviver. E este reviver, sabem o que é? É a gente começar a ter mais alegria, é a gente começar a ter mais fé, é a gente não se desanimar com tanta, com tanta, está-me a faltar a palavra, com tanta frequência, é sermos pessoas mais maduras, é sermos pessoas que sabem que nada que nos aconteça não é para nós sofrermos, mas é para nosso bem, sabermos respeitar, sermos obedientes a Deus, e tudo isso faz parte da nossa libertação, porque é isso que nos vai fazer felizes, porque estamos a cumprir também ao nosso nível a lei de Deus. E todo aquele que cumpre a lei de Deus é e sempre será feliz. Fernandinha, Aqui ouvindo as tuas palavras sobre o resgate, sobre este resgate, tu também foste e és um instrumento que nos tens resgatado, nos tens trazido, porque Deus serve-se pronto, somos todos instrumentos, e tu tens sido um bom instrumento, Filipe, com este projeto. Eu por mim falo que tens feito esse resgate em nós, porque tens aberto as nossas, com a tua palavra simples, que se bem compreende, traz-nos a palavra de uma maneira que para mim é muito importante, porque compreendo perfeitamente a tua palavra, ao passo que, ouvindo talvez as mesmas coisas de forma, outros instrumentos, posso não compreender tão bem, mas da tua boca compreendo muito bem cada palavra. Por isso te gosto tanto de ouvir, e tu, pronto, é assim, também tens sido um resgate para todos nós que estamos aqui neste grupo. Daí a minha gratidão
e a nossa gratidão em geral, com certeza, porque isto é importante, porque lá está, o amparo é o amparo uns aos outros, isto é que é a verdadeira caridade e pronto, amparando-se uns aos outros, porque uns estão mais à frente, outros estão mais atrás, uns podem compreender com mais clareza, outros ainda não estão bem com isso, e isso é muito importante. Daí este resgate que Deus sabe tão bem pôr os tais instrumentos na hora certa, no momento certo, e tudo é perfeito, porque tudo o que vem de Deus e de Jesus é perfeito. Não há dúvida nenhuma sobre isso. E isso é muito grandioso, é muito importante. Por isso, é assim, és tu instrumento e somos todos nós instrumentos, tu à tua maneira aqui neste projeto, cada um, até mesmo no nosso local de trabalho, também somos instrumentos para outros, com o nosso exemplo, e tudo isto é muito importante e não cabe no nosso coração a gratidão de tudo isto. Era isto que eu me apeteceu dizer neste momento. Obrigado. Muito bem, Fernando. É isso, nós estamos aqui num contexto que é casa com o Evangelho, não é? Mas há muitos outros contextos da nossa vida. Aqui não é o único ponto de salvação. Onde quer que a gente esteja, há espaço para que nós, cada um no seu quadrado, como costuma dizer, ser salvação para outros. Portanto, não há aqui o Filipe que vem salvar ninguém, e o Filipe anda a ver a se salva a si mesmo também, como vocês. E, portanto, andamos todos na luta. A verdade é que quanto mais, não é? Agora é assim, quanto mais nós procurarmos o Cristo, mais ele se mostra em nós. Quanto mais procurarmos a nossa evolução espiritual, mais ela se mostra em nós. Porquê? Porque é da lei que assim seja. Todo aquele que procura vai encontrar. Todo aquele que busca, acha. E, portanto, nós temos que ter atenção a isso. Porque nós estamos aqui no contexto de casa com o Evangelho, mas Deus utiliza-se de cada um de nós em outros ambientes, em outras circunstâncias, com os conhecimentos e com a dedicação que cada um de nós vai adquirindo aqui. Porque a casa com o Evangelho é uma escola para todos nós, assim como os centros espíritas são escolas para todos nós, assim como a vida é uma escola para todos nós. Portanto, as formas de aprender são inúmeras. Agora, aqui estamos a falar sobre o Evangelho. Mas se eu me aparecer uma doença, é uma lição para mim. É uma perícope do Evangelho, não é? Só que na prática. E não deixa de ser lição, portanto. A manifestação de Deus e as lições que cada um de nós tem, não é só aqui. Portanto, há variadíssimas formas de nós aprendermos. Agora, o que nós vamos ter que ter é um coração predisposto para a aprendizagem. Não é? E o facto de estarmos aqui abre-nos isso, não é? Esta predisposição. E como a gente se predispõe, começamos a ver outras coisas que não víamos antes. Querem um exemplo? O nosso próprio estudo do INEP. Não é? Nós fomos-nos abrindo. E é claro, quando a gente se predispõe a abrir o nosso coração, a permitir que as coisas aconteçam, desejoso disso está a espiritualidade, não é? Desejoso disso estão os bons espíritos para que nós tenhamos uma maturidade e uma disciplina mental e os bons hábitos para sermos instrumentos deles, não é? Para termos uma sensibilidade para a caridade, uma sensibilidade para a compaixão, uma sensibilidade para ao nosso nível, também podermos praticar a caridade. Então, todos nós somos enviados. Não há aqui o Filipe enviado ou a Minda enviada, não, todos nós somos enviados porque a obra faz nesta diversidade. E algo que é muito importante, que a gente tem que deixar bem vincado na matriz da nossa associação, é que não há aqui ninguém mais que ninguém, ou seja, somos todos iguais e somos todos aprendizes e somos todos pessoas sedentas de luz.
Portanto, num outro contexto, eu tenho muito a aprender com todos, e noutro contexto, todos temos a aprender muito uns com os outros. Portanto, Odete Maria, diga lá de sua justiça. Em primeiro lugar, antes de fazer a minha leitura, é assim, realmente temos muito a aprender uns com os outros, mas esta casa com o Evangelho que o Filipe está a gerir, para mim tem salvado muita gente. Eu falo por mim, não falo pelos outros, falo por mim. Porque no fundo isto veio com a pandemia, mas nós isolados em casa ainda seria muito pior. E daí que realmente eu a comparo como a gente ouve e vê nas leituras. Jesus veio e apacentou as suas ovelhas, e o Filipe é esse pastor que nos agarrou pela mão e nos conduz e nos chama e abre-nos olhos para que nós estejamos hoje no caminho de Deus, de Jesus Cristo o Senhor. Isso para mim tem sido muito bom. Agora é assim, ó Filipe, eu estive aqui a ver no Fonte Viva e encontrei aqui uma lição que tem a ver com as palavras que você teve a dizer. Diga lá, então. Referência da piedade. Não sei se posso ler, se não tiver tempo. Pode, Ana, pode. Sirvamos a Deus alegremente com referência e piedade. Paulo, Hebreus 12, 28. Sirvamos a Deus alegremente, solicitou o apóstolo, mas não se esqueça de acentuar a maneira pela qual nos compete servir-lhe. Não poderíamos estender a tristeza nas tarefas do bem. Todos os elementos da natureza obedecem às leis do Senhor, revelando alegria. Brilhe a constelação dentro da noite. O sol transborda calor e luz. Cobre-se da terra a flor de verdura. Tendo a fonte uma cantiga peculiar. Entoa o pássaro melodia de louvor. Não seria justo, pois, trazer ao serviço do mestre nos desígnios do pessimismo e amargura? O contentamento de ajudar é um dos sinais da nossa fé. Entretanto, é necessário que a nossa alegria não nos desmande em excessos. Nem ruído inadequado, nem conceitos impróprios, nem palavras menos dignas, nem gargalhadas que poderiam apenas sugerir sarcasmo de desprezo. Sirvamos alegremente com converência e piedade, referência para com o Senhor e piedade para com o próximo. Não podes personalizar o todo misericordioso para lhe agradar, mas podemos servir-lhe diariamente nas pessoas dos nossos irmãos de luta. Conduzamos assim o carro do nosso trabalho sobre o trilho de respeito da caridade, encontraremos em nosso favor a alegria que nos distingue. Que assim seja. E assim seja. Muito obrigado, Odete. Eu acompanhei esta lição às suas palavras. Muito bem, obrigada. Obrigado, eu. Fábio? Obrigado. Pronto, também já disseram aqui tudo, mas também só porque enquanto vocês estavam a falar, e isso li aqui o capítulo e muito no início que o Filipe estava a dizer, eu queria trazer aqui sim, esta analogia que me veio e queria partilhar, que acho grandiosa, porque nós, e de certo modo, é engraçada também, mas enquanto nós andamos aqui um bocadinho, entre aspas, à rasca, a tentar resgatar as nossas vidas e só a nossa vida, Jesus veio resgatar-nos a todos e é um mundo. E tão grandioso isso é, em que nos deve encher ainda mais de amor e sentir ainda mais amor por Jesus e por Deus. Porque é esse tipo de sentimentos que nos fazem continuar e querer continuar a resgatar as nossas vidas e vir neste caminho do bem. Porque um dia, muito, 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 muito e infinitamente muito longínquo, seremos nós a resgatar muitas pessoas. E então, esta analogia grandiosa que também devemos fazer e ter confiança e fé e perseverança no caminho
E também, para não alongar aqui muito nas leituras, eu fui aqui também à procura no Livro dos Espíritos, e Allan Kardec e os Espíritos também falam aqui dos resgates e das nossas faltas aqui eh, das nossas vidas. E que, enquadrando e tirando só aqui três frases, eu acho que estas são assim, as mais importantes, em que todas nós já sabemos, mas nunca é demais referir e dizer, porque, como ele aqui diz, na pergunta, vou ler a pergunta, já desde esta vida poderemos ir resgatando as nossas faltas, sim, reparando-as. E depois mais à frente diz: só por meio do bem se repara o mal, e a reparação nenhum mérito apresenta, se não atinge o homem, nem o seu orgulho, nem os seus interesses materiais. E isto quer dizer o quê? Nós, e inclusive eu, né? E muito eu, nós andamos aqui, se calhar, já há montes de vidas a combater este orgulho, a combater este materialismo, e podemos estar aqui imensas vidas a tentar reparar a tentar reparar e andarmos sempre aqui nesta rodinha de hamster, mas sem o orgulho nos interesses materiais é que nós conseguimos evoluir e resgatar sinceramente as nossas vidas. Só através daqui do meio do bem se repara o mal. E então, que cada vez mais, e como se tem dito tanto e tantas vezes, que consigamos aqui deixar de parte o orgulho e tanto este material que nos prende aqui ainda muito e tanto à terra. E pronto, era isto que eu queria. Obrigado, Fábio. Agora lembraste-me aqui de uma outra situação que é muito bonita, que é os romances de Emmanuel, os romances históricos, não sei se vocês já ouviram falar. Eles têm histórias de resgates espirituais lindíssimos. No livro Há 2000 anos nós temos Emmanuel reencarnado, que é um senador romano chamado Públio Lentulus, e ele tem uma, uma filha chamada Flávia Lívia. Qual é que sabes, Márcia? Não me recordo. É Flávia, não é? Mas a Flávia, mulher, a Lívia é a mulher, esposa. a mulher Lívia é um anjo que encarnou para salvar o próprio marido, entendem? Ou seja, é o Publio Lentulus é uma entidade altamente orgulhosa, que é o Emmanuel. E ao lado temos uma mulher cristã na sua época, que é forçada, inclusivamente, por romanos e não sei quê, e vejam que ao lado de um grande orgulhoso há um anjo, para quê? Para lhe servir de testemunho, para lhe servir de incentivo para que ele se transforme. Nós formos a outro livro, que é o livro Há 2000 anos, nós temos a figura de uma Célia, que é a figura principal, que vem encarnar para ajudar a salvar a sua própria família. Nós temos no livro Renúncia outro anjo chamado Alcione, que vem reencarnar em questões muito difíceis para salvar o Pólux. Nós temos no livro Paulo e Estevão espíritos como Abigail e como Estevão, que vêm aqui ajudar a resgatar Paulo de Tarso. E vejam que os mecanismos da reencarnação, não é, fazem com que aquilo que eu estava a dizer, almas mais maduras do ponto de vista espiritual, pela convivência, por exemplo, nos seios familiares, vêm aqui, vêm com grandes missões para quê? Para visitar e para resgatar almas queridas. Agora, o que eu vou dizer é o seguinte: quem é que está dentro da nossa família que precisa ser visitada e resgatada por nós? E esta, hã? Quem é? Quem é que na nossa família precisa ser resgatada por nós? Porque se somos nós que estamos aqui, vejam uma coisa: se somos nós que estamos aqui,
somos nós que vamos ter que levar com a ingratidão, com o julgamento, com a maldicência, com a incompreensão, com a inveja, com os rancores. E nós, às vezes, achamos que o estar aqui é para que a espiritualidade superior dissolva tudo isto, todos os problemas de nossa casa. E a transformação é exatamente ao contrário. Parte de nós para fazermos aquilo que é o nosso trabalho. E isso, muitas vezes, é aquilo que as pessoas não conseguem fazer ou não suportam fazer. Sabem porquê? Porque toca-lhes no conforto, toca-lhes no orgulho, toca-lhes nas vaidades pessoais. E é por isso que às vezes as pessoas, quando começam a compreender a doutrina espírita, das duas uma, ou não metem cá mais os pés, né? Que é o mais fácil, ou então compreendem a mensagem, cada vez ficam mais fortalecidas, das duas uma. Quando isto for compreendido por nós, sabe o que é que acontece? Quando estivermos no mundo espiritual, dizemos assim para os benfeitores: caro benfeitor, dê-me a oportunidade de ter uma mulher difícil. Dê-me a oportunidade de ter um pai que me abandona. Dê-me a oportunidade de ter a capacidade de ajudar esta ou aquela alma querida. E assim, muitas vezes, se constituem as famílias enquanto estamos deste lado. Para que quem conseguiu atingir a mensagem possa cumprir quê? A palavra de Deus que faz visitar e resgatar o seu povo. Estão a ver? Portanto, o Evangelho tem que ser trazido para a nossa vida pessoal, porque senão andamos aqui a filosofar, não é? Senão andamos aqui a filosofar. E nem, e nem só de filosofia, nem só de filosofia vive um espírita. O ideal é que ele viva da prática da caridade e do amor. Onde é que isto vai parar? No dia em que tivermos com algum familiar difícil, no dia em que tivermos com pessoas difíceis, que a gente não se desespere e que a forma como falamos com eles, a forma como visitamos os seus mundos íntimos, sejam do exemplo, não é, que Jesus Cristo nos trouxe. Porque isso é que vai visitá-los no campo íntimo e isso é o que os vai resgatar de si mesmos. Sabe quando é que essas pessoas aprendem que estavam completamente equivocadas? Quando caírem, quando se virem fragilizadas. E no dia em que essas pessoas se veem fragilizadas, só se vão recordar de quem as amou. E, portanto, nós temos que ser aquelas pessoas que amam, para se recordarem de nós, do nosso amor e do amor que fomos dando. Isto são lições para nós, para todos nós, não é? E é isto que nos faz sentir vivos. É isto que nos faz. O que é a vida se não uma aprendizagem para a gente conseguir amar? Agora, estamos dispostos a ser esses anjos na vida das pessoas? É porque quem se propõe a mergulhar dentro do Evangelho, quem se propõe como bombeiro espiritual para resgatar quem está nos calabouços, tem que se preparar para a luta e para o trabalho, que não é trabalho simples, é trabalho árduo.
E é assim que Jesus nos liberta. Porque um dia chegará em que a gente só quer estar perto de gente desgraçada. Foi isso que Jesus fez connosco. Por isso é que ele não nos larga. Por isso é que ele é nosso Senhor. Porque nós não merecendo, ele sempre está connosco. Então a experiência do amor, ela é profundíssima. E tendo em vista a nossa vida futura, amigos, a nossa vida futura, nós conseguimos mudar hoje a nossa vida. Porque nós ainda estamos muito preocupados com os nossos débitos do passado. Mas temos que começar hoje e agora a projetar o nosso futuro espiritual. E esse futuro espiritual, que nós não somos deste mundo, somos do mundo espiritual, tem que ser feito por cada um de nós. Portanto, há que pôr mãos à obra, não é? Há que compreender a mensagem, mas sobretudo há que vivê-la. Nas nossas casas, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos inimigos, tudo isso nos servirá de lição, para que também nós possamos ficar redimidos. De quem? De nós mesmos. Então, isto é tudo muito complexo, porque se nós já fomos visitados pelo Consolador prometido e estamos a atender à proposta de resgate, então se nós já fomos resgatados, se nós estamos no processo de renovação íntima, isto não pode ficar aqui. Temos que fazer brilhar a nossa luz, como Jesus nos indicou. E fazer brilhar a nossa luz é nós próprios também amarmos e também resgatarmos outros. Por isso é que a gente está aqui, né? Porque eu me senti visitado e resgatado, quis, não é? Em forma de gratidão, em forma de reverência ao próprio Cristo, não é? Em forma de dar à doutrina espírita as bênçãos que ela me deu, é que nós estamos aqui. Portanto, é como se fosse o Zacarias a receber a misericórdia de Deus e a enaltecer o nome de Deus através do trabalho. Pronto. É simples assim. Porque nós só podemos resgatar alguém também quando nos sentimos resgatados. Não é? E no dia, não é? No dia em que nós tivemos os dias difíceis, onde é que estavam as pessoas à nossa volta? Porque esses momentos são momentos individuais em que vives sozinho com Deus. Porque é aí que Ele atua. É dentro de ti. Então, quem tem essas experiências, não é? Quem sente Deus no coração, quem se sente resgatado, nova vida tem. E é por isso que este nosso trabalho é tão importante. Porque salvando-nos a nós próprios, nós ganhamos uma força muito grande, que é uma força espiritual, que é a força da fé, que é a força do amor, não é? Que é a força das convicções que a gente tem. Ou vocês acham que é o acaso tantas pessoas, milhões de pessoas pelo mundo, é tudo gente louca? É claro que não. Quem se predispõe a sentir a visita, quem se predispõe a ser resgatado, resgatado será. Porque Deus é amor e, portanto, atende a todos os seus filhos. Uns de uma forma, outros de outra. Mas Deus sempre responde. Então, queridos amigos, em jeito de conclusão, quem é que quer fazer aqui algum destaque? O que é que mais gostou? O que é que mais tocou? Como é que lições podemos retirar daqui? O que é que a gente pode falar aqui
em conclusão, que ideias principais é que a gente pode tirar aqui do nosso estudo de hoje? Fábio. Olha, e como se calhar foi, já cheguei um bocadinho também atrasado, não sei a parte se falaram mais, mas pronto, falámos aqui também mais do resgate, e esta parte também me chamou mais a atenção. Hum. E também dizendo assim, e a parte que tu falas, que a gente quer depois também tentar resgatar os outros para É, dentro de nós, os nossos familiares. é, E estava a falar nisso e ele estava-me a lembrar da minha mãe, pois. em que a minha mãe também ajuda muito os outros. E às vezes eu digo assim: tens de tirar um bocadinho de tempo para ti, dedica-te tempo para ti. Mas eu hoje entendo, se calhar, que ela faz isso é por amor. E fazendo isso por amor, pode ser gostoso, pode ser. Ela diz que pode estar cansada, mas esse cansaço suprime pelo amor que ela dá e pelo amor que depois também ela recebe, de quem ajuda. E acho que é o verdadeiro propósito. E acho que ela poderia ser mais beneficiada, mas isso o tempo virá, era se ela tivesse o entendimento espiritual. Porque ela fé já tem bastante e a sustenta muito. Mas se ela tivesse o entendimento espiritual, que às vezes eu lhe vou dando também, mas se ela tivesse a ter entendimento espiritual, com certeza que ainda a levaria mais. Sem estar-lhe a chamar de anjo, nem pouco mais ou menos, mas considero assim uma boa pessoa e principalmente que neste aspecto seja um exemplo para mim e que eu consiga também fazer o mesmo que ela está a fazer, ou se possível ainda melhor. E é nesse ponto tu falaste e que gostei de destacar e que me lembrou de trazer o exemplo que a minha mãe é e que está a ser, que é tão importante nós resgatarmos os outros ou tentarmos vir e tentar resgatar ou ajudar, resgatar, ajudar também um bocadinho da vida e do propósito que os outros que estão à nossa volta, os nossos familiares, trazem, nomeadamente a mim também. E pronto, gostava de destacar isso e a parte daqui do resgatar que também não é só a nossa própria existência, mas tentar também que todos os outros estejam à nossa volta e que a gente contribua para isso, para o melhoramento ou para que os outros tenham também um melhor resgate, porque somos todos iguais, somos todos energia e todos vamos para o mesmo. E quando assim pensarmos de todos de maneira igual, e nos queremos ajudar de maneira igual, ajudarmos uns aos outros vai ser bastante mais fácil e, e é este e vai ser mais fácil porque o amor de Jesus vai estar em nós e vai ser mais fácil, não quer dizer que não seja difícil, não quer dizer que não doa ao que sentimos cansados, mas o amor de Jesus vai superar isso tudo e nós, ao final, quando se estivermos no final para ir descansar, se assim for, para nos sentir realizados. E é muito isso que eu quero e desejo e com todos à minha volta e todos nós aqui o consigamos fazer. É sentir-nos realizados e amados por nos podermos ajudar uns aos outros. É isso. Que bom, Fábio. É isso mesmo, nós temos que cuidar uns dos outros, não é? Vou-vos contar aqui uma história que está. É uma história pessoal, mas não importa, nós estamos em família. Hoje ao almoço estava a pensar, amanhã é dia da mulher, não é? Estava a pensar levar a minha mãe para almoçar e não sei o quê. E vinha todo contente, né? Ia-lhe dar uma grande surpresa para a convidar para jantar amanhã. Amanhã vamos jantar fora e não sei o quê. Epá, e ela respondeu-me assim: Não, não vou para lado nenhum que não tenho alegria para isso. E aquilo
Estão a ver, eu estava com tanta alegria de a poder tirar aqui de casa e poder almoçar com ela, não é? E aquilo foi assim, tipo um, um balde de água fria que eu fiquei logo, até fiquei sem vontade de comer, estão a ver? Fiquei tão mal disposto com aquilo. E depois, pronto, comecei a refletir, não é? Comecei, pá, bolas, está mesmo mal e tal, e não sei o quê, tenho que a tirar aqui de casa e não sei o quê, não sei o que mais. Isto para vos dizer o quê? Que quando a gente estamos fragilizados, quando estamos limitados, os nossos olhos começam a quase que só ver coisas negativas, não é? E é bom, não é? É bom que a gente não se deixe ir abaixo por estas situações, não é? E que mesmo em situações difíceis que nós sejamos a palavra da esperança, estão a ver? Então arranja-se uma solução, amanhã vou comprar um franguinho, ela já não faz almoço, já não faz jantar, vou-lhe comprar uma flor e tal, e a coisa resolveu-se, mas não se resolveu como eu queria, mas resolveu-se de uma outra forma, entendem? Mas para a gente ver que as coisas não são fáceis, não é? O relacionamento uns com os outros não são fáceis e as pessoas estão doentes, estão doloridas, estão em expiações, estão irritadas, estão não sei quê. E é nesses momentos que a gente tem que ir buscar aquilo que aprende aqui, não é? É nesses momentos que a gente devemos ser fortalecedores, não é? Fortalecedores de calma, de esperança, para que as pessoas sintam que nós estamos com elas, estão a ver? Isto foi uma coisa simples, não é? Mas foi uma coisa que foi há pouco tempo e que realmente faz parte das nossas vivências familiares, não é? Faz parte. Vocês veem as vossas, eu tenho as minhas e cada um tem as suas. Mas isto é para dizer o quê? Que, não é? Todos nós precisamos de ajuda em determinado ponto das nossas vidas, né? Portanto, ela agora está mais fragilizada, eu estou mais fortalecido porque sou mais novo, ela já cuidou de mim, agora tem que ser eu a cuidar dela. Portanto, é assim o ciclo da vida. Isto para dizer que se a doutrina espírita não me tivesse ajudado a ter esta percepção, não é? Se calhar tinha outra conduta aqui em casa. Se calhar tinham outra forma de ver as coisas, se calhar tinham outra forma de entender essas circunstâncias da minha vida em particular, não é? Agora vejam vocês nas vossas, porque a forma como nós reagimos a este tipo de situações é o exemplo da visita do Cristo e do resgate do Cristo. Estão a ver? Porque nós falamos sem palavras. Ou seja, falamos através de exemplos concretos. E é isso que a gente todos tem que fazer no nosso seio familiar. Sermos pilares para aqueles que estão à nossa volta, independentemente da extensão dos seus erros, mas fazermos tudo o que pudermos para sermos anjinhos na terra. Anjinhos sem asas. Bom, vamos então terminar o nosso estudo, não havendo quem queira dizer mais qualquer coisa. Não sei se a Beatriz pode fazer a prece de encerramento. Evocamos o espírito da Beatriz. Conseguem ouvir-me? Sim. Ai, meu Deus. Então, vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui todos juntos, com este mesmo propósito, com esta mesma causa. Agradecer a toda a espiritualidade amiga que esteve aqui connosco hoje, que nos guiou até aos ensinamentos de que tanto necessitávamos de ouvir.
que o amor seja sempre mais forte que tudo o resto e que nós possamos ser os pacificadores na vida das pessoas que nos rodeiam e que possamos resgatar todos aqueles que necessitarem de ser resgatados. Que a luz que nos ilumina e que nos eleva nos fortaleça a todos nós e a todos aqueles que nos rodeiam, e assim mais tranquilos, mais conscientes de que temos de continuar neste nosso caminho em busca de evolução, porque é para isso que aqui estamos e foi para isso que aqui viemos. Vamos então dar por terminados os trabalhos de hoje, agradecendo a todos os irmãos benfeitores da Casa com o Evangelho por nos terem acompanhado e estarem connosco. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Beatriz.